Você já parou para pensar por que sentimos medo de coisas tão pequenas, cotidianas, como falar ao telefone, se expor em uma reunião ou simplesmente iniciar uma conversa, e, ao mesmo tempo, somos capazes de atos de coragem que beiram o absurdo? Por que uma pessoa que enfrenta uma cirurgia delicada ou enfrenta um grande risco na vida pode tremular diante do simples não de um colega ou do olhar desconfiado de um estranho? Essa dualidade entre medos bobos e coragens absurdas está no cerne da experiência humana. É uma das grandes contradições da nossa mente e do nosso coração. Hoje vamos explorar esse paradoxo intrigante que mexe com todos nós. Seja você alguém que luta diariamente contra pequenas inseguranças ou alguém que já se surpreendeu ao se arriscar em algo impensável. Vamos juntos entender. Por que temos medo do que muitas vezes não faz sentido? E de onde nasce essa coragem tão inexplicável? Prepare-se para questionar sua própria percepção sobre medo e coragem, e quem sabe, se enxergar de um jeito novo. O tema de hoje é algo que toca a todos nós, mesmo que nem sempre percebamos. Os medos bobos, aqueles que parecem pequenos, irracionais, até embaraçosos, e as coragens absurdas, aquelas atitudes ousadas e inesperadas que realizamos, muitas vezes sem nem perceber. Você provavelmente já se sentiu paralisado diante de algo simples, como iniciar uma conversa com alguém novo, pedir ajuda ou até expor uma opinião. E, no entanto, em outro momento, foi capaz de enfrentar desafios enormes, mudanças drásticas ou situações de alto risco. Essa contradição não é exclusividade sua. É algo comum, que reflete a complexidade da mente humana e o modo como nos relacionamos com o mundo e conosco mesmos. Talvez você tenha sentido isso em momentos importantes da sua vida. Aquela coragem que surge do nada para encarar um problema sério e o medo inexplicável que trava até as tarefas mais corriqueiras. Hoje vamos entender por que isso acontece. E mais que isso, vamos aprender como reconhecer e aceitar essa parte paradoxal de nós mesmos. Porque, no fim das contas, essa mistura de medos e coragens é o que nos torna humanos, imperfeitos, vulneráveis, mas também surpreendentemente resilientes. Para entender essa estranha combinação entre medos bobos e coragens absurdas, precisamos mergulhar na psicologia, o estudo do comportamento e da mente humana. Sigmund Freud já apontava que muito do que sentimos está escondido no inconsciente, moldado por experiências passadas, traumas e desejos reprimidos. Muitas vezes, o medo que sentimos diante de situações simples não tem relação direta com o perigo real, mas sim com memórias antigas ou ansiedades internas que nosso cérebro associa a essas situações. Carl Jung, por sua vez, falou sobre os arquétipos e o sombra, aquela parte oculta da nossa psique que contém medos e impulsos que evitamos reconhecer. É essa sombra que pode criar receios aparentemente bobos, mas que, na verdade, guardam um significado profundo sobre quem somos e o que tememos enfrentar. Skinner e Ivan Pavlov, através do behaviorismo, mostraram como nosso comportamento pode ser condicionado. Se algo gera uma resposta negativa, como uma crítica ou um fracasso, nosso cérebro aprende a evitar situações similares, mesmo que racionalmente não façam sentido como ameaça. E então, como explicar a coragem? Ela não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Abraham Maslow, com sua hierarquia de necessidades, colocou a autorrealização no topo, o estágio em que enfrentamos nossos limites para crescer. Essa coragem também pode ser entendida pelo que o estoicismo ensina, a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. A coragem nasce quando focamos no que podemos mudar, aceitando o resto com serenidade. Portanto, o que nos parece um medo bobo pode ser um mecanismo antigo e complexo do nosso cérebro, enquanto a coragem absurda é um ato de equilíbrio entre razão, emoção e significado pessoal. A natureza humana é repleta de paradoxos, e o contraste entre medos bobos e coragens absurdas é um dos mais intrigantes. Como podemos ser tão vulneráveis diante de coisas pequenas e, ao mesmo tempo, exibir uma força surpreendente em situações extremas? Pense em personagens famosos da cultura pop que ilustram esse paradoxo. Walter White, de Breaking Bad, é um exemplo clássico.
Um homem comum, tímido e cheio de inseguranças, que se transforma em alguém capaz de tomar decisões radicais e perigosas quando sua sobrevivência e a da família estão em jogo. Na vida real, temos relatos de pessoas que enfrentaram grandes tragédias, como desastres naturais ou doenças graves, revelando uma coragem fora do comum, mas que, em seu cotidiano, talvez não consigam superar o medo de fracassar em algo simples. Abraham Maslow, ao estudar a autorrealização, destacou que o ser humano possui uma necessidade profunda de crescer e se superar, mas que esse processo não é linear nem uniforme. Às vezes, um medo bobo é um obstáculo real, e em outras, uma oportunidade de aprendizado. Esse paradoxo reflete também a complexidade das emoções humanas. Somos seres racionais e emocionais com camadas que se sobrepõem. Então, medos bobos e coragens absurdas são faces da mesma moeda. Ambas mostram que a vida é uma constante negociação entre medo e desejo, fraqueza e força, dúvida e decisão. Um dos maiores equívocos sobre coragem é pensar que ela significa ausência de medo. Na verdade, coragem é exatamente o oposto. É agir apesar do medo. O filósofo estoico Sêneca nos ensinou que o verdadeiro valor está em reconhecer nossas emoções e seguir em frente mesmo quando elas nos paralisam. Essa visão dialoga muito com o que Carl Rogers dizia sobre o crescimento pessoal, que o desenvolvimento acontece quando nos expomos ao desconforto e ao desconhecido. No budismo, a coragem está ligada à aceitação da impermanência e da dor. É entender que o medo é passageiro e que a verdadeira liberdade vem de não se deixar controlar por ele. Psicologicamente, a coragem se desenvolve por meio da exposição gradual, a ideia de enfrentar medos pequenos aos poucos, fortalecendo nossa resiliência. É o que a terapia comportamental chama de dessensibilização sistemática, onde, com o tempo, o medo perde seu poder. E aqui está o segredo. Os atos mais corajosos nem sempre são grandes gestos heróicos, mas as pequenas decisões diárias de enfrentar o que nos assusta, mesmo que pareça bobagem para os outros. A coragem é, portanto, um músculo que pode ser exercitado. Não é um dom reservado a poucos, mas uma habilidade acessível a todos que desejam crescer. Você já percebeu como aqueles medos que parecem bobos, ridículos até, podem ser os maiores sabotadores da sua vida? Medos como o receio de ser julgado, o medo de errar na frente dos outros, ou aquele simples medo de tentar algo novo. Esses medos pequenos são, muitas vezes, invisíveis para quem está de fora, mas para quem vive essa experiência, podem paralisar sonhos, travar carreiras e até minar a autoestima. Um exemplo clássico é o medo de falar em público, uma fobia tão comum que paralisa milhões. Imagine quantas oportunidades são perdidas simplesmente porque a pessoa evita esse desafio, não por falta de capacidade, mas pelo medo do julgamento. Essa sabotagem silenciosa também aparece nas relações pessoais. O medo de se abrir, de mostrar vulnerabilidade, acaba criando barreiras invisíveis que afastam as pessoas e criam um ciclo de solidão. Na série BoJack Horseman, vemos um personagem que, apesar de ser famoso e talentoso, está constantemente sabotado pelos seus medos e inseguranças internas. Essa mistura entre vulnerabilidade e coragem é o que torna o personagem tão humano e real. Então, aquele medo que você acha bobo, que faz você adiar uma decisão ou evitar um desafio, na verdade tem um peso enorme. Reconhecer isso é o primeiro passo para não deixar que ele dite a sua vida. Por trás dos medos bobos, muitas vezes, estão padrões antigos, crenças limitantes e experiências que nosso cérebro gravou como ameaças, mesmo que hoje não façam mais sentido. Jean Piaget já nos mostrou que nossa mente constrói esquemas para interpretar o mundo. E quando esses esquemas são baseados em traumas ou frustrações, eles podem gerar respostas desproporcionais, como aquele medo que parece irracional. Aqui entra a neurociência. Nosso cérebro está programado para buscar segurança e, para isso, ativa o sistema de alerta diante do desconhecido. Esse mecanismo, que evoluiu para proteger nossa sobrevivência, às vezes exagera, criando medos que travam nossa vida cotidiana. Mas a boa notícia é que nosso cérebro é plástico, ou seja, pode ser reprogramado.
Técnicas como a terapia cognitivo-comportamental trabalham justamente para identificar essas crenças erradas, questioná-las e substituir por pensamentos mais saudáveis. A prática da meditação, muito valorizada no budismo, também ajuda a observar o medo sem se deixar dominar por ele, criando espaço para a calma e o controle emocional. Além disso, as pequenas ações diárias, os pequenos atos de coragem, como desafiar um medo simples, enfrentar uma conversa difícil ou se expor, funcionam como exercícios que remodelam o cérebro e fortalecem nossa confiança. Assim, entender o que está por trás do seu medo é o primeiro passo para transformá-lo em combustível para o crescimento pessoal, em vez de prisão. Chegamos ao fim dessa jornada pelo curioso universo dos medos bobos e coragens absurdas, um paradoxo que habita dentro de todos nós. Se tem algo para levar daqui, é que você não está sozinho nesse emaranhado de sentimentos contraditórios. Todos nós, em algum momento, trememos diante do que parece simples e, ao mesmo tempo, nos mostramos capazes de atos extraordinários. Lembre-se do que Carl Rogers dizia: a curiosa paradoxa é que quando me aceito como sou, então posso mudar. Aceitar seus medos, mesmo os que parecem bobos, é o primeiro passo para que sua coragem floresça. E que tal começar hoje? Identifique um pequeno medo, por mais ridículo que pareça, e dê um passo para enfrentá-lo. Pode ser um simples olá para alguém, uma opinião sincera, ou um desafio que você tem adiado. Você tem essa força dentro de si, essa coragem absurda que, quando reconhecida, transforma a sua vida e a maneira como você se vê. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário contando qual medo você vai enfrentar primeiro. Vamos juntos criar uma comunidade de coragem e apoio. Até a próxima, e lembre-se, medo é humano, coragem é escolha.